unidade 2, de gestão financeira e custos empresariais. Dando continuidade à nossa unidade 2, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns indicadores financeiros. Vamos iniciar falando sobre análise horizontal e análise vertical. Depois falaremos sobre índices de liquidez, endividamento e rentabilidade. Então, o que é a análise vertical? Em linhas gerais, se nós levarmos em consideração, a análise vertical ela busca evidenciar a participação de um elemento em relação ao seu total. Então, observa que lá no início, quando nós começamos a falar sobre análise de demonstrações, nós começamos a entender um elemento bem bacana que era decompor, comparar e analisar os fatores. Então, se eu começo a evidenciar a participação de um elemento em relação ao seu total, eu começo exatamente a verificar que eu já começo a fazer a análise. Isso quer dizer o quê? A análise da participação de um elemento em detrimento ao seu grupo ou subgrupo ou em relação ao total. Então, aqui aparece para nós um exercício para que possamos, de fato, compreender. Então, nós temos um ativo circulante no valor de 700 mil, um ativo não circulante no valor de 300 mil e um total do ativo de R$1 milhão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? É estabelecer quem é o meu 100%. Então, o meu 100%, ele passa a ser aquele momento de mensuração que eu quero saber do item em relação a ele. Então, no nosso caso, 100%, ele passa a ser exatamente o total do ativo. Então, o que eu gostaria de evidenciar numa análise vertical? Exatamente quanto perfaz o ativo circulante e quanto perfaz o ativo não circulante em relação ao total. Então, o que eu vou fazer? R$1 milhão está para 100%, assim como 700 mil está para X. Então, eu acabo por fazer aqui a regrinha de 3 simples. O que eu vou encontrar? Que o ativo circulante ele representa 70% do total do meu ativo. Automaticamente, o restante passa a ser o ativo não circulante. Agora, professor, muito bom. Só que só fazer o cálculo já resolve o meu problema? Não. Se vê necessário realizar a análise. E isso quer dizer o que para nós? Simples. Se nós levarmos em consideração que o ativo representa os meus bens e direitos de curto prazo, eu começo a entender o quê? Que eu tenho 70% dos meus recursos alocados nos meus bens e direitos de curto prazo e automaticamente 30% desses recursos alocados nos meus bens e direitos de longo prazo. Só para que a gente consiga relembrar um pouquinho para não perder, sabemos que curto prazo compreendem todas as contas ou todas as atividades desempenhadas por uma empresa que ocorrem dentro de um ano de tempo, 12 meses de tempo, 360 dias de tempo. Longo prazo, tudo aquilo que extrapola um ano, tudo aquilo que extrapola 360 dias. Aqui eu coloco um balanço já um pouco mais robusto para que a gente consiga ter a interpretação. Então, o que eu gostaria de pedir? Pause o vídeo, tente fazer exatamente o procedimento de cálculo que nós fizemos anteriormente. E depois você acaba conferindo se os seus resultados e a sua análise ela acaba batendo com a que nós vamos falar a partir de agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer quem é o meu 100%. Então, tá lá o total do ativo. Então, meu 100% representa R$ 5.110,70. O que eu quero descobrir? As subcontas. Então, eu quero saber o ativo circulante e quero saber o ativo não circulante. Então, fazendo a regrinha de 3 simples, o que eu passo a entender? Que eu vou pegar 1.310,70, vou dividir por 5.110,70 vezes 100. Eu vou encontrar exatamente 25,65%. E no ativo não circulante, 74,35%. Em uma análise, o que eu poderia evidenciar? Que eu tenho mais ou menos aí bem próximo de 1/4 dos recursos, eles estão alocados nos meus bens e direitos de curto prazo. Professor, 1/4? Sim, aproximadamente aqui 25%. Nós temos aí 25,65% de recursos, eles estão alocados no curto prazo, meus bens e direitos de curto prazo. E aí tenho 74,35% alocados nos meus bens e direitos de longo prazo. Aí surge, obviamente, um entendimento.
Professor, é melhor possuir recursos no curto prazo ou no longo prazo? Depende. Depende dos recursos que você tem de curto prazo, depende dos recursos que você tem de longo prazo. E, obviamente, depende também da análise que você vai fazer sobre as suas obrigações. No caso, a relação do passivo. Então, um pouco mais à frente, nós vamos fazer um exercício sobre o passivo. Então, eu sempre tenho que comparar exatamente as relações que eu tenho de ativo e de passivo. Tá bom? Então, aqui nós temos um exercício relacionado ao passivo. Observa que nesse exercício nós não temos o capital social, ou seja, o patrimônio líquido, os recursos provenientes de capital próprio para iniciar o negócio. Nós temos apenas recursos vinculados a terceiros, circulante e não circulante. Então, irei fazer a mesma coisa, ou seja, irei estabelecer quem é o meu 100% total do passivo e vou evidenciar exatamente quanto representa, quanto perfaz, quanto denomina-se o total relacionado ao passivo circulante e ao passivo não circulante. Então, vou pegar 1.595 e vou dividir por 5.110. O que eu passo a entender? Que eu tenho 31,21% relacionado a obrigações de curto prazo e tenho 68,79% de todas as minhas obrigações, elas são de longo prazo. Professor, mais uma vez eu estou lhe perguntando, existe alguma regra que diga que é melhor ter obrigações de curto prazo ou de longo prazo? Em regras, não há. O que existe são modelos de gestões ou modelo de gestão aplicado a cada empresa ou a um conjunto de empresas. Tá bom? Então, existem empresas que preferem honrar com os seus compromissos de curto prazo, liquidar as suas obrigações de curto prazo. Já existem outras empresas que buscam exatamente prolongar essa dívida, dilatar essa dívida por mais tempo. Então, é exatamente o que nós temos em evidência, que 31,21% das minhas obrigações elas são de curto prazo, ou seja, elas vencem até um ano. E 68% de tudo que eu devo acaba sendo vinculado a mais de um ano. Então, ela está vinculada ao longo prazo. Automaticamente, assim como nós fizemos a análise vertical do balanço patrimonial, nós vamos começar a desenvolver agora a nossa análise vertical quanto à demonstração do resultado do exercício. Se você observar na nossa demonstração, eu não trabalho aqui com a parte de imposto de renda nem contribuição social. Eu paro exatamente no lucro operacional líquido, ou como nós falamos anteriormente, resultado operacional líquido antes do imposto de renda e contribuição social. Também aqui nós devemos estabelecer quem é o nosso 100%. Em linhas gerais, o que você vai pensar? Professor, o meu 100% vai ser minha receita bruta. E aí eu digo a você que não. Por que não vai ser sua receita bruta? Porque, em linhas gerais, as suas deduções, elas já são valores que já estão estabelecidos pela empresa. Exemplo, os impostos cobrados sobre as operações desenvolvidas pela empresa. Já é um fator percentual que é cobrado. Não, professor, mas aqui eu tenho a relação, por exemplo, de devoluções. Posso analisar? Posso. Professor, houveram descontos incondicionais. Posso analisar? Posso. Então, nesse caso, o seu 100% passaria a ser exatamente a sua receita bruta, tá bom? Mas a título mercadológico, eu digo a você que a literatura aponta, os artigos científicos apontam que você deve denotar exatamente 100% vinculado à sua receita operacional líquida, tendo em vista que devoluções, tendo em vista que descontos incondicionais e impostos são fatores que já são previamente estabelecidos, tá bom? Então, nós passamos a ter como 100% a nossa receita operacional líquida. Poxa, bacana. Então, automaticamente, o que eu vou passar a entender a partir de agora? Se eu já sei que a minha receita líquida ela é de 79 mil, o que eu posso evidenciar da demonstração do resultado do exercício? Nós podemos evidenciar 3 elementos base.
nós podemos evidenciar os nossos custos operacionais, nós podemos evidenciar nossas despesas operacionais e podemos evidenciar o nosso lucro operacional líquido, ou ainda o nosso resultado operacional líquido, que é exatamente aquele valor antes do imposto de renda e da contribuição social, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? 79 mil ele está para 100%, assim como o meu custo operacional, que representa 30%, ele está para X. Faço a regrinha de 3, eu vou entender que, então, o meu custo operacional ele representa 37,97% do total que eu consegui arrecadar de receita líquida. Aí vou fazer despesas 35 mil e vou evidenciar 79 mil está para 100%, assim como 35 mil está para X. Vou encontrar 44,30%. E aí você finaliza fazendo exatamente o seu resultado operacional líquido antes do imposto de renda e da contribuição social. Tá bom? Então, nesse caso, o que é que você vai conseguir visualizar de maneira bem bacana dentro da sua análise? Que você tem um resultado líquido de 17,72%. Ou seja, de cada 100 mil reais que a tua empresa ela gera de receita líquida, você vai ficar com aproximadamente 17.720 reais. Essa seria a análise mais simplificada que você poderia fazer, tá bom? Daqui para frente nós vamos passar a entender que a nossa análise ela vai ser evidenciada em cima de cada R$1. Então, exemplo, cada R$1 de receita líquida que a empresa está gerando, eu gero aproximadamente de lucro líquido operacional 17, 18 centavos, tá bom? Professor, beleza, o lucro eu entendi, mas nós podemos evidenciar o custo? Sim. Nós podemos visualizar aqui em relação ao custo que nós temos um custo de 37,97%, ou seja, aproximadamente 38%. Isso quer dizer o que para nós em linhas gerais? Simples. De cada R$1 que a tua empresa gera de receita líquida, 38 centavos são custos. Olha como é interessante. E aí, professor, eu também posso dizer que cada R$1 oriundos das receitas líquidas, aproximadamente 44 centavos são despesas? Perfeito o seu entendimento. Tá? Então, em linhas gerais, a nossa análise ela parte exatamente desse pressuposto. Ou seja, de 79 mil que a nossa empresa gerou de receita líquida, o que nós conseguimos evidenciar? Que 37,97% foram custos, que representam 30 mil, 44,30% representam as minhas despesas, que representam 35 mil, e apenas 14 mil geraram de resultado líquido antes do imposto de renda da contribuição social, o que dá um resultado de 17,72%. Em uma análise conjuntural, ou seja, evidenciando todo, desse momento pode dizer, a nossa empresa ela tem que começar a atuar muito mais nas despesas, na contenção de despesas, até mesmo porque as despesas elas são mais elevadas do que os custos que são apontados pela empresa. Tá ok? Então essa é uma análise que você fazendo de maneira vertical acaba tendo um entendimento muito bacana quanto ao teu processo de tomada de decisão, tá bom? Então aqui aparece para nós um exercício, exatamente sobre a demonstração do resultado do exercício, a qual nós podemos evidenciar uma receita bruta de 222.559 mil, deduções na ordem de 66.550 reais, e aí eu tenho os outros valores. Professor, é comum nós encontrarmos valores sempre redondinhos assim? Não, não é comum, tá? Se você realizar uma pesquisa, por exemplo, de companhias de capital aberto, que publicam seus balanços, seus demonstrativos de maneira geral, você vai evidenciar que dificilmente você vai encontrar valores muito arredondados. Eles sempre têm uma discrepânciazinha no final. Mas a título de didática que eu estou trabalhando com vocês, eu vou colocar valores redondinhos para que a gente possa trabalhar, tá bom? Então, primeira coisa, quem é meu 100%? Já sabemos que o nosso 100% ele é a nossa receita operacional líquida, no valor de R$ 156.000
R$ Aqui eu quero pedir a você, dê uma pausa no vídeo, tente resolver tanto o custo operacional, quanto a despesa operacional, quanto o lucro operacional líquido. Possivelmente, na resolução da sua atividade, você deve ter encontrado os seguintes percentuais. Custo, 61,86%, despesa, 19,23% e o lucro operacional líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, 18,91%. Poxa, professor, até o cálculo está tranquilo, entendi, bacana. Como é que eu poderia analisar? Em linhas gerais, existe uma análise que você poderia colocar aqui o seguinte: dentro de uma receita gerada pela empresa, onde evidenciou-se R$ de receita líquida, ou pode-se iniciar a análise apontando para cada R$ gerado de receita líquida. Então, assim, não existe uma fórmula pronta, mas você pode iniciar como você julgar ser o mais pertinente. Eu gosto muito de analisar desta forma. Para cada R$ de receitas líquidas geradas pela empresa, foi possível evidenciar o quê? Que cerca de 62 centavos são custos operacionais, 19 centavos passam a ser despesas operacionais e 19 centavos passam a ser o lucro obtido pela empresa líquido antes do imposto de renda da contribuição social. Eu acredito que essa análise você consegue evidenciar de maneira muito mais palpável, muito mais sustentável numa tomada de decisão. Mas você pode pensar, professor, eu não quero fazer uma análise balizada em R$1. Eu quero fazer uma análise balizada nos percentuais. Posso? Evidentemente que você pode. Então, dos 100% que eu tive de receitas líquidas, que totalizaram R$ 156.009, eu passo a entender que R$ 96.500, que representam 61,86%, são custos. As despesas representam 30 mil e tem o peso percentual de 19,23%. E o lucro líquido, antes do imposto de renda da contribuição social, 29.509, que representa 18,91%. Agora surge a pergunta, é uma situação favorável ou não? Depende de cada empresa, depende do modelo de gestão de cada empresa. Mas com esses resultados é possível você evidenciar uma coisa muito bacana. Onde a empresa pode atuar com maior facilidade? No custo, com quase 62%, ou na despesa, com ali aproximadamente 19%? Lógico, é muito mais simples a empresa começar a atuar nos seus custos por representar uma maior fatia do resultado que a empresa ela vem auferindo, ou seja, representa uma maior fatia das receitas líquidas que são geradas pela empresa. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre análise horizontal. Professor, o que é análise horizontal? É uma análise que vai permitir com que você acompanhe se houve um processo de evolução ou não relacionado às contas de análise. Tá? Em linhas gerais, a análise horizontal ela é muito utilizada no balanço patrimonial. Ela não é tão evidenciada na demonstração do resultado do exercício. Tá ok? Mas, professor, eu posso fazer essa análise na demonstração do resultado do exercício? Pode, não há problema nenhum. Tá bom? Eu vou acompanhar a título de didática a formulação da análise horizontal no balanço patrimonial, mas a aplicabilidade você pode fazer da mesma forma para a demonstração do resultado do exercício. Então, aqui eu coloco um exemplo para você, para que você consiga evidenciar o que de fato é uma análise horizontal. Então, no ano de 2009, o senhor Pedro terminou o ano com um valor monetário aplicado na poupança de R$10.000. Lembrem-se, conceito de aplicação e investimento. Se eu não respeito as regras, eu não posso dizer que eu tenho investimento. Então, se ele não esperar os 30 dias, que é o período que a poupança faz o aniversário, ou seja, ela gera os ganhos, não foi um investimento, e sim uma aplicação. Tá bom? Agora olha como é bacana. Se nós fizermos um comparativo, o senhor Pedro, em 2009, ele tinha R$10.000 aplicado na poupança. E em 2010, ele observou que ele terminou com 5 mil.
automaticamente o que você consegue evidenciar? Que houve uma redução de R$ 5.000 nos recursos que estavam alocados na poupança do senhor Pedro. Poxa, professor, eu consigo visualizar isso. Em termos percentuais, o que eu consigo dizer? Que houve um decréscimo, houve uma redução de 50% dos recursos aplicados na poupança do senhor Pedro. Olha como é bacana. Professor, o senhor está colocando de maneira muito bacana, porque eu estou conseguindo compreender em termos mais simplificados. Agora, quando a gente vai para uma empresa, o que eu consigo evidenciar numa empresa? De maneira muito simples, aqui você consegue evidenciar uma conta de 2008 e uma conta de 2009. Então, assim como nós fizemos na análise horizontal, na análise vertical, o que nós vamos conseguir evidenciar? Primeira coisa, eu tenho que estabelecer quem é meu 100%. Então, aqui, como nós vamos comparar não mais uma conta em detrimento a outra, e sim, se uma conta teve modificação de um período para o outro, todo um período eu vou estabelecer como 100%. Esse período nós vamos chamar de período de ano base, tá bom? Então, 2008 passa a ser exatamente o meu ano base. E o que eu quero saber? O que de fato ocorreu em 2009. Então, vamos olhar a conta do ativo circulante. O que eu consigo evidenciar? Que em 2008 eu tinha R$ 40.000, que representava o meu 100%. Em 2009, eu passei a ter R$ 60.000. Automaticamente, eu consigo visualizar o quê? Que houve um acréscimo na conta de bens e direitos de curto prazo no valor de R$ 20.000. Pô, show de bola. E em termos percentuais, o que eu vou fazer? Vou fazer uma regrinha de 3 simples. Olha lá, 40.000 está para 100%. E o que eu quero saber? Os 60.000. 60.000 ele está para X. Então, fazendo essa regrinha de 3, o que nós vamos conseguir evidenciar? Um resultado de 150%. Agora eu pergunto a você, efetivamente houve um crescimento de 150%? Você vai dizer não. Óbvio que não. Houve um crescimento de quanto? 50%. Por que 50%? Porque o 100% eu já tenho em 2008. Então, tudo aquilo que ultrapassar o que eu tenho como 100%, automaticamente eu entendo que foi o meu ganho efetivo. Repito, tudo aquilo que ultrapassar 100% é o meu ganho efetivo. Então, houve o incremento de 150% com ganho efetivo de 50%. Beleza, professor. Então, quer dizer, quando eu olho aqui o realizável a longo prazo, aonde em 2008 eu tinha 10.000 e em 2009 eu tinha 50.000, apareceu para mim um resultado de 50%. Perfeito! Agora eu pergunto a você, houve ganho? Não, professor, na realidade houve uma diminuição, uma perda, um decréscimo. Exatamente. Então, o que nós conseguimos observar? Que dentro dessa conta realizável a longo prazo, houve uma redução de 50%. Ou seja, tudo aquilo que fica abaixo de 100% é porque houve um processo de redução, diminuição. Tá bom? Então, se eu pegar e visualizar, eu consigo entender, dentro de um processo de análise, que houve uma redução de 50%. Efetiva, tá bom? E a última conta, nós vamos encontrar aqui um resultado de 110%. Maravilha. Agora surge-se a pergunta, professor, em termos de análise, o que eu consigo evidenciar em termos de análise? De maneira muito simplificada, você tem que analisar conta a conta, principalmente as contas mais relevantes, tá bom? Então, se nós formos fazer a análise do ativo circulante, o que nós vamos conseguir compreender de maneira simplificada? Que houve um aumento nos meus bens e direitos de curto prazo em valor efetivo de quanto? R$20.000. E em valor efetivo percentual, 50%. Então, eu sempre costumo passar uma receitinha de bolo que eu costumo dizer que é infalível quando você vai fazer qualquer tipo de apresentação
para as empresas. Primeira coisa, você tem que dizer o que você está analisando. Exemplo, após a análise horizontal do balanço patrimonial das contas relacionadas ao ativo, tendo como ano base 2008 e projetando 2009, foi possível evidenciar. Aí você coloca 2 pontos. Todas as contas do ativo você vem elencando de maneira pontual. Ativo circulante. Foi possível observar que houve um acréscimo efetivo de recursos financeiros de R$20 mil. E em termos percentuais de 50%. Coloco um outro ponto. Ao analisar o realizável a longo prazo, evidenciou-se uma redução efetiva em ordem financeira de R$5 mil, que representou uma redução em percentual no valor de 50%. Imobilizado. Ao analisar a conta imobilizado, foi possível observar que houve um incremento de R$5 mil na conta, o que representou uma elevação de 10%. Então, quem pega o seu relatório começa a entender, bem, eu já sei o que está analisando e aonde está analisando. E eu começo exatamente a evidenciar os valores que foram apresentados. Então, como aqui nós já fizemos do ativo, agora nós vamos fazer exatamente relacionado ao passivo. Tá? Então, aqui relacionado ao passivo, o que você vai conseguir evidenciar? Então, nós temos aí o ano base 2008, 2009 e 2010. Maravilha! Primeira coisa, vou estabelecer quem é meu 100%. Como nós já havíamos falado, 100% sempre é o meu ano base. E através desse ano base, eu vou projetar 2009 e 2010. Sempre, gente, você vai usar o ano base, que é o ano de 2008. Sempre, tá bom? Então, fazendo aí um comparativo de 2008 para 2009, eu peço que aí você pause o vídeo, tente resolver matematicamente essa parte do passivo, e aí depois você continua com o vídeo para que nós possamos ver se o entendimento e os resultados, eles acabam convergindo para o mesmo lugar. Possivelmente, agora que você deu play, você encontrou estes resultados. Tá ok? Então, o que eu vou fazer como análise para você? Vamos pegar o fornecedor para analisar e gostaria de pedir que você resolvesse ou tentasse realizar a análise dos outros elementos. Até mesmo para que as nossas aulas não fiquem muito extensas, eu analisando item a item. Tá bom? Então, após a análise horizontal do balanço patrimonial das contas referentes ao passivo, tendo como ano base 2008 e projetando 2009 e 2010, foi possível evidenciar 2 pontos. Aí eu vou, fornecedor. Em 2009, o fornecedor ele representava R$ 9.500. Analisando 2009, houve um acréscimo de R$ 7 mil na conta fornecedores, o que representa um acréscimo efetivo de 73,68%. Comparando 2008 com 2010, observa-se que houve um incremento de R$ 5.500, o que houve exatamente um aumento efetivo de 57,89%. Então, olha como a análise ela fica simples, de fácil entendimento para quem pegar o seu relatório. Tá ok? Então, peço que você desenvolva para os demais. Aqui apresenta para nós um exercício, onde nós temos as contas relacionadas ao ativo de 2014 e 2015, tá bom? Então, observa que em 2014 nós temos que estabelecer este ano como nosso ano base. Então, para este período, todo este será 100%, tá? Para que eu não me estenda muito e você possa realizar essa análise depois, junto aos seus estudos, eu vou fazer a análise para você, tanto do ativo circulante quanto do ativo não circulante. E as outras subcontas você realiza a análise depois nos seus estudos, tá? Então, olha como é bacana.
Nessa planilha eu já coloco ali para você a análise horizontal efetiva, tá bom? Efetiva. O que é essa análise horizontal efetiva? Representa 100% que eu tenho de 2014 e os resultados que eu encontrei em 2015. Então, nada mais é do que uma subtração dos resultados de 2015 menos os resultados de 2014. Tá? Então, vamos lá. Receitinha de bolo. Após a análise horizontal do balanço patrimonial das contas relacionadas ao ativo, tendo como ano base 2014, foi possível evidenciar que em 2014 os seguintes resultados. 2 pontos. Aí nós vamos elencar. Então, o que eu tenho? Ativo circulante. Em 2014, representava R$ 114.700, havendo um aumento efetivo de 6,16%, havendo um acréscimo para R$ 121.760. Ponto. Professor, eu poderia colocar o aumento efetivo financeiro? Pode, não há problema nenhum. Basta apenas você fazer a subtração de 121.760 menos 114.700. Você tem exatamente o fator financeiro efetivo, tá bom? Aí vamos para o segundo. Ativo não circulante, que representam os bens e direitos de longo prazo. Em 2014, observou-se um valor de 12.850. Em 2015, foi possível observar um decréscimo efetivo na ordem de 8,17%. Então, o que você observa? Que eu tenho o resultado aqui que eu encontrei através do cálculo de 91,83%, mas efetivamente houve uma redução de 8,17%. Tranquilo? Então, essa é a análise que você pode fazer, que você deve fazer, até mesmo porque o mercado cobra muito isso. Esse poder de análise, esse poder de interpretação relacionado às contas da empresa. Automaticamente, eu estou usando com você aqui um balanço, né? Mas você poderia utilizar sem problema algum uma projeção de folha salarial, uma projeção de investimentos em títulos da dívida pública, a qual vai permitir que você consiga evidenciar se houve acréscimo ou decréscimo dentro desse período.